E aí, pessoal? Hoje eu e meu grupo vamos falar um pouquinho sobre o continente europeu, a parte histórica e a geográfica. Vamos começar com a parte histórica, mais especificamente a história do país mais pobre da Europa. A Bulgária é um país do continente europeu e sua capital é Sofia. Tem um território de 110.912 km², que abrange a costa leste do Mar Negro, onde vivem aproximadamente 7,6 milhões de habitantes. É caldeirão cultural com influências gregas, eslavas, otomanas e persas. As primeiras evidências do que hoje seria a Bulgária surgiram no século VII. Nos séculos seguintes, por várias vezes entrou em guerra com os bizantinos para garantir sua existência, mas não aguentou a invasão sofrida pelos otomanos no final do século XVI. Recuperou sua independência em 1878 e foi proclamado em 1908, até mais tarde que o Brasil. Logo depois disso, a Bulgária entrou na Guerra dos Balcãs. Na Segunda Guerra Mundial, a Bulgária lutou ao lado das nações que foram derrotadas. Finalizada a Segunda Guerra Mundial, ficou sob influência da União Soviética e se tornou uma república popular só em 1946. O governo comunista encerrou-se em 1990, quando o país teve as eleições com a participação de diversos partidos. A Bulgária aderiu à União Europeia só em 2007 e é um dos países Balcãs, limitado a norte pela Romênia, a leste pelo Mar Negro, a sul pela Turquia e pela Grécia e a oeste pela Macedônia e pela Sérvia. Então esse é um pouquinho da história do país mais pobre da Europa. A gente pode, se você pesquisar no Google, você vai ver que a parte mais pobre da Europa está do lado leste do continente, por questões mais históricas mesmo, entendeu? Agora eu vou falar de um outro problema também, que é a xenofobia. A xenofobia é a antipatia ou o preconceito com estrangeiros. Vou explicar mais ou menos aqui. A xenofobia da Europa se intensificou ao longo do tempo. O continente, assim como o país Estados Unidos, é o que mais recebe imigrantes no mundo, além da própria imigração interna. Isso gerado pela livre circulação dos países membros da União Europeia, que já foi citado na aula, né? Por isso a xenofobia aumenta todos os dias, porque tem muitos imigrantes, entendeu? A população dos países menos desenvolvidos busca melhores oportunidades de emprego e qualidade de vida dentro da Europa, nos países mais desenvolvidos da União Europeia, justificando a grande quantidade de imigrantes vivendo na Europa. Estima-se mais de 6 milhões de pessoas entre imigrantes legais e ilegais. Assim, aumenta-se a intolerância para com grupos estrangeiros, motivada pelas diferenças culturais e sociais, com inúmeros casos de intolerância social, racial e religiosa. São pessoas que até que são agredidas, entendeu? Então é uma coisa bem séria. A xenofobia com asiáticos aumentou muito desde o surto de coronavírus. Teve até um estudante chinês que foi agredido por ser confundido com um portador de coronavírus, que é uma coisa, tipo, bem ridícula, porque, entendeu? Sabe? Xenofobia, não, digo não, xenofobia. Mas também é um outro problema na Europa. O racismo também é, como em todos os outros lugares, né? Mas isso foi um pouco da história, da parte histórica da Europa. Agora a gente vai entrar na geografia europeia. A geopolítica europeia em geral. Como a geografia interfere na política, econômica e histórica da Europa? Afinal, a geografia, relevos, clima e vegetação influenciam muito na história europeia e até de outros países historicamente ligados à Europa, como já citados. Vou falar sobre o relevo agora. Os relevos europeus são os planaltos, planícies e montanhas. No norte, temos montanhas desgastadas, pois são montanhas antigas. E quando eu falo de antigas, são de milhões de anos. São ricas em minerais. Centro. No centro há planícies, ou a gente pode chamar de bacias sedimentares, ricas em combustíveis fósseis. Sul. No sul a gente tem montanhas modernas, como atividade econômica, há rios planos para navegação. Sobre o clima, na parte mais norte nós temos o polar, um pouco mais abaixo temos o clima frio, e na parte mais central o clima é temperado, variando entre o temperado e a maritimidade, e temperatura continental. E na parte mais abaixo do mapa há um clima mediterrâneo. Características climáticas. Polar. Praticamente não chove nessa região. Ocorre a queda de neve. No inverno, a temperatura fica em torno de -30 graus e -60 graus. Frio.
verões amenos e invernos rigorosos. Tem grande amplitude térmica anual, que seria a variação da temperatura por volta de 40 graus. Temperado oceânico. No temperado oceânico, ocorre na zona temperada, sendo influenciada pelo oceano. Chuvas são regulares durante o ano todo. O verão é úmido, mas sem temperaturas elevadas. No temperado continental, os verões não são muito quentes e também não ocorrem temperaturas muito baixas no inverno. Mediterrâneo. É marcado por verões quentes, secos e suaves, com temperaturas acima da média. Enfim, essa foi uma breve viagem na história da geopolítica europeia e da relação geográfica política. Isso é tudo, pessoal. Valeu! E sim, isso foi uma referência a Looney Tunes. Então, muito obrigada pela sua audiência, pela sua paciência e por ser essa pessoa maravilhosa. Um beijo. William, dá nota pra nós.